pegar aqui. Ok, estamos no YouTube. Olá, bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Nós estamos dando início aqui à nossa live, debate sobre direitos humanos e universidade, reflexões sobre igualdades e oportunidades. Então, esse é um evento aqui promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Ceará. Eu sou o Enio Pontes, professor do Centro de Tecnologia e da Universidade e também presidente dessa Comissão de Direitos Humanos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença e participação dos debatedores que estão aqui conosco. Nós temos aqui hoje convidados mais que gabaritados para tratar desse tema muito importante dos direitos humanos, que vai ser abordado a partir de uma perspectiva de construção de uma universidade democrática, inclusiva, igualitária e de uma sociedade baseada na igualdade de direitos e oportunidades para todos os seres humanos, tanto no âmbito político como no âmbito econômico e social. Eu quero já, inicialmente, agradecer a presença da doutora Ana Valéria, que é Procuradora Regional do Trabalho e também é coordenadora da Coordenadoria de Promoção e Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação do Trabalho. Também quero agradecer a presença da minha colega, a professora Zelma Madeira, que está aqui com a gente, que coordena a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial. Quero agradecer também ao Edivander Pires, que é servidor técnico administrativo, ele é diretor da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC e membro da Comissão de Direitos Humanos. Também está aqui conosco, quero agradecer a Keren Albuquerque, representando aqui os estudantes, ela é do curso de Música da UFC em Sobral, é diretora da atual gestão do Diretório Central de Estudantes da UFC e também é membro da Comissão de Direitos Humanos. Quero lembrar que a Comissão de Direitos Humanos é uma iniciativa da universidade e que tem como objetivo promover a tolerância, o respeito, a democracia e liderar o enfrentamento, que diz respeito à discriminação, da violação do direito dentro da universidade. Então, um dos papéis dessa comissão é estimular a cultura de direitos humanos no espaço universitário através da promoção de eventos, difusão de informações. O debate hoje, ele acontece, na verdade, em um momento muito oportuno. Nós estamos aqui, primeiro, por conta da data que foi escolhida pela comissão, que é o dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto foi escolhido, e de forma muito interessante para esse debate, como uma forma de colaboração e homenagem à Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas, como a gente sabe, é uma importante mobilização que acontece no Brasil no dia 12 de agosto. Isso porque as milhares de mulheres que tomam as ruas de Brasília para lutar pelos direitos de igualdade, para homenagear a líder sindicalista Margarida Maria Alves, que foi assassinada em 1983, quando ela estava lutando pelos direitos dos trabalhadores lá na Paraíba. A Marcha das Margaridas, ela começou um movimento de luta por direitos das mulheres trabalhadoras rurais. Agora, embora essa essência permaneça, ela foi acrescida por outros matizes de luta, e hoje pode dizer que a Marcha das Margaridas, ela virou uma data nacional de luta pela liberdade, igualdade de gênero, não só no âmbito do trabalho, mas também no âmbito político, social e econômico. Então, essa ideia dessa live, ela surgiu também como uma forma da gente homenagear essa data, tanto pela história da luta da Margarida Alves, como pela luta de todas as mulheres brasileiras que vão às ruas todo dia 12 para reivindicar seus direitos e para lutar pelo seu espaço. Além de toda carga histórica e simbólica que tem nesse dia 12, que esse dia 12 representa, esse evento também se faz em um momento que a gente considera que é um momento muito oportuno em razão do momento que nós estamos vivendo, no nosso país e também no mundo, no contexto de uma forma geral. Nós estamos vivenciando essa calamidade sanitária de proporções globais que colocou a humanidade em uma situação extrema. E a gente pode verificar que existem situações, a situação principal da crise humanitária, como nós estamos vivenciando, onde os direitos e as garantias fundamentais, elas ficam sob constante ameaça, sob pressão,
porque as instituições como um todo, assim como os próprios valores basilares da democracia, elas são bastante tensionadas nesse momento. Então, o que a gente precisa aqui, na verdade, a gente considera que se tem que fazer um alerta permanente da sociedade, das instituições, para que uma situação de calamidade pública não seja usada por uma oportunidade para implementar processos, sejam eles legislativos, culturais ou civilizatórios. Nós estamos, na verdade, vendo essa pressão toda acontecer nas mais diversas áreas, né, como, por exemplo, o meio ambiente, em que nós acompanhamos aí a sólida estratégia do ministro de aproveitar aí o foco da pandemia para implodir o arcabouço legislativo voltado aí totalmente para a proteção ambiental do país. Então, nós estamos vendo isso na área trabalhista, com a flexibilização da legislação, que ela sempre tende a retirar o direito dos trabalhadores. Mas, a respeito dessa pressão, né, essa pressão sobre os direitos e as garantias cidadãs, ela não vem somente no âmbito do poder institucionalizado, mas ela vem gerada no seio da própria sociedade, e é isso que nós vamos considerar hoje aqui. A experiência da Covid-19, ela vem registrando, por exemplo, o aumento da violência doméstica, né? O aumento da violência familiar, não só no Brasil, como em diversos países no mundo, isso tem sido verificado. Então, a própria ONU, ela se manifestou sobre isso, apontando que isso, ela se deve exatamente sobre a tensão do confinamento, aos relacionamentos que são abusivos, que dificultam por parte das vítimas as denúncias. Então, nós tivemos agora, recentemente, os 14 anos de existência da Lei Maria da Penha, né, que foi comemorada recentemente, e é conhecimento de todos que a Lei 11.340, ela trouxe importantes avanços legislativos, isso com relação à defesa do direito da mulher, aprimorando aí as medidas de proteção contra os agressores, os procedimentos do atendimento das vítimas de uma forma geral. Isso trouxe um maior rigor com relação a todo o arcabouço que pune o crime relacionado ao crime doméstico, né? Então, veja que se trata também de mais uma legislação bem construída no papel, mas que, na verdade, o Estado não consegue, não tem capacidade logística de concretizar essa lei de uma forma plena. E isso acontece com diversas legislações, e é algo que é bastante acentuado no contexto de gravidade, que a gente pode dizer que é extrema, como essa da pandemia. Então, mais do que nunca, portanto, nessa situação que é extrema, que nós estamos vivendo por conta da pandemia, da Covid-19, nós consideramos que a sociedade ela precisa estar bem alerta, né, contra os agressores dos direitos e as garantias fundamentais, contra os movimentos e comportamentos aí que a gente pode considerar que são fascistóides, né, que tendem a cada vez mais aumentar, ganhar força em situações como essa, e contra qualquer tipo de retrocesso, seja ele legislativo, comportamental ou civilizatório. Eu gostaria aqui de abrir essa rodada de falas, então, passando a palavra para a minha colega professora Zelma Madeira, que está aqui conosco, professora Zelma, que é uma ativista da causa da igualdade racial, né, uma luta que é árdua e permanente aqui no nosso Brasil, e um dos âmbitos que mais precisa trabalhar para construir a promoção da igualdade. Nós temos ainda no Brasil, infelizmente, índices bastante lamentáveis, tanto em relação à violência, né, sobretudo estatal, sofrida pela população negra, mas também uma violência psicológica, simbólica, estrutural, que é sofrida pela população negra todos os dias, né? É uma espécie de violência que vai desde a violência física praticada pelas instituições de segurança pública, passa pela negação dos espaços e oportunidades e chega aos comportamentos racistas nas situações cotidianas. Mas nós temos também que, por outro lado, antes de passar a palavra para a professora, eu quero também frisar aqui a bela e exemplar postura que existe nos movimentos negros, sempre bem aguerridos, sempre na luta, abrindo e conquistando cada vez mais seu espaço, através de movimentos, de lutas organizadas, através da cultura e da afirmação permanente da sua identidade. Então, professora Zelma, eu queria que você falasse aqui hoje um pouco dessa luta por espaço e oportunidades, não só dentro da universidade, mas no seio da própria sociedade,
a partir da perspectiva dos movimentos de afirmação da identidade e cultura negra no Brasil. Professora Zelma, muito bem-vinda. A palavra é sua, professora Zelma. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. É mesmo um contentamento de estar aqui nessa manhã discutindo um assunto tão importante. E aí, da iniciativa, parabenizar a iniciativa da Comissão dos Direitos Humanos. Essa comissão, eu vim acompanhando ela desde o seu nascedouro, não é? Da necessidade dela existir e da nossa luta por consolidar os direitos humanos e também na esfera da universidade, né? Ter essa preocupação com a igualdade de oportunidade para todos que há dentro, ou seja, o trabalhador, ou né, o professor, ou os servidores, e todos os discentes, né? Para nós é importante. Então, eu quero mesmo dizer do meu contentamento de estar nessa manhã, aqui no Dia Nacional de Direitos Humanos, né, que começa com a Lei 12.641 de maio de 2012, e aí a gente institui esse dia tão importante da gente tratar, articulada a Marcha das Margaridas, como já foi dito, o Movimento de Mulheres Rurais. Então, nós estamos falando de direitos humanos, algo do campo muito importante, e ilustrado a partir de uma grande luta também que tem sido no Brasil pela admissão da terra, né, dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras rurais. Então, para nós é importante estar aqui, seguindo como luz, como guia, como farol, né, a experiência da sindicalista paraibana Margarida Maria Alves, não é? Assassinada em 1983, em razão da sua luta política. Então, isso é que é, na verdade, para nós, esse horizonte que nós precisamos estar tratando. Então, a gente sabe, né, das lutas internas, do desafio do país para avançar na proteção e manutenção dos direitos individuais e coletivos, né, por parte de alguns grupos que têm sofrido o peso do preconceito, da discriminação e do racismo, né, que é específico que eu vou tratar, como os povos originários, que são os indígenas, a população negra, os povos e comunidades tradicionais, como os povos de terreiro, os ciganos, os pescadores artesanais, tantos outros grupos que não têm oportunizado acesso a direito às políticas públicas, né, e que aí reivindicam o direito à diferença, reivindicam os seus direitos e a esfera dos direitos humanos. E que eles têm duas, né, e eles são atacados, né, essas populações, principalmente dois âmbitos, o âmbito do mercado de trabalho e o âmbito da educação. Então, a gente, pensando em ir atrás dos marcos legais, os marcos institucionais que tratam, né, nós temos a declaração da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Formas Correlatas. Então, ele diz: estamos convencidos de que o racismo, a discriminação, a xenofobia, a intolerâncias correlatas revelam-se de maneira diferenciada para mulheres e meninas, principalmente, e podem estar entre os fatores que levam a uma deteriorização da sua condição de vida, à pobreza, à violência, às múltiplas formas de discriminação e eliminação ou negação de direitos. Então, eu não posso achar que o racismo, as intolerâncias, a discriminação racial, a xenofobia é mimimi ou é coitadismo, ou que na discussão ela é meramente moral. Não. Para nós, essa discussão que nós estamos tendo hoje é estrutural. Então, a gente precisa pensar aí que uma das grandes áreas de relevância para negros e negras no Brasil é a educação. A população negra sempre apostou nos processos educacionais como uma forma de resistir às formas precarizadas de viver. No entanto, acessar esse direito não tem sido confortável, não tem sido fácil, tem sido perpassado de conflito, de confronto. Né? E aí a gente entende que a educação é universalmente reconhecida como uma área fundamental para a justiça social e como um dos mais poderosos determinantes de igualdade, né, e hierarquia social. Então, assim, não dá para não querer ocupar o espaço da educação. Então, a universidade, para nós, população negra, é de fundamental relevância, porque os nossos destinos só irão mudar a partir da nossa inserção qualificada no mercado de trabalho
exige nível qualificado de estudo, né, de educação, entrar na universidade, embora a gente saiba que a universidade ela foi construída inicialmente para atender as demandas da elite brasileira, mas nós queremos, e isso tem sido a luta dos movimentos sociais, dos movimentos de luta antirracista, dos movimentos negros, diante de todas as demandas, fazer uma aposta na educação, nas políticas de ação afirmativa para a educação. Mas só que nós conseguimos com a Lei 2.711, mas nós ainda temos que nos deparar com várias práticas de racismo, que não é brincadeira de mau gosto, que não é brincadeira pesada, é crime, porque o racismo é crime, né? Então, eu pediria só para a gente dividir aqui a tela com um bilhete, por favor, você me ajuda a postar aqui, só para a gente começar a nossa conversa, para terminar, né, que eu não tenho tanto tempo. Pode dividir a tela? O outro, o próximo. Se puder botar a tela cheia. Então, esse aqui é um bilhete, né, que foi encontrado nas dependências. O outro slide, por favor. Esse aqui foi um bilhete encontrado nas dependências da UFC, só para mostrar que o caminho não é reto, é perpassado de conflitos e contradições, né, e de violência, né, nessa tentativa da universidade ser democraticamente inclusiva. Então, isso data de 2018. Ontem, dia 11 de maio, sexta-feira à tarde, ao entrar no banheiro da biblioteca do CH2, encontrei um bilhete que tinha a seguinte mensagem de conteúdo desumano. Esses africanos fedidos devem sair dessa universidade. Essa gente só dá despesa para a UFC e não acrescenta em nada. São um povo burro e vitimista. Voltem para a África, gente fedida e burra. Fora africanos, venezuelanos, colombianos e todo o lixo que contamina a UFC. A universidade não é centro de caridade, é lugar de gente inteligente e produtiva. Muito obrigada. Era isso aqui, mas eu ainda vou fazer mais uma fala. Eu digo obrigado por ter socializado e compartilhado a tela. Então, esse bilhete, o que é que ele nos diz? Né? Esse bilhete, ele nos diz que o racismo e a xenofobia impera dentro da universidade e que isso não pode ser subestimado, negligenciado e marginalizado pelas instâncias, pela instituição e pela Comissão de Direitos Humanos. É um campo legítimo de atuação. Não é? Isso quer dizer, isso prova um projeto de uma epistemologia, né, eurocentrada de quem é que pode adentrar a universidade. Que grupos são considerados com capacidade cognitiva e inteligência de adentrar a universidade. Então, a gente precisa desmantelar esse esquema. Esse esquema, né? E aí, esse desmantelamento foi sempre o que o movimento negro, os movimentos negros quiseram, né? Por meio de suas principais lideranças aqui no Brasil, do seu ativismo, dos seus militantes e ativistas, elegemos e destacamos a educação como importante espaço-tempo, passivo de intervenção e de emancipação social, mesmo em meio à onda de regulação conservadora e da violência capitalista. E assim nos diz, essa é uma afirmação da professora ex-ministra Nilma Lino Gomes, né? Então, nós precisamos reposicionar raça no centro da agenda dos direitos humanos. Então, nós precisamos entender que a raça, ela não é um mero demarcador da diferença ou que não tem sustentação biológica, porque a gente já sabe que raça não tem sustentação biológica. A sustentação é social e política, porque ela hierarquiza e ela define lugares, né? Então, o racismo é uma das grandes violações dos direitos humanos na cena contemporânea. E eu não posso ter esses direitos humanos de uma forma abstrata. Eu preciso colocar dentro da agenda dos direitos humanos a questão racial. Eu preciso entender a raça como um elemento estruturante de como direitos são historicamente concebidos, negados e usufruídos de forma desigual no Brasil e no mundo, porque o racismo é um fenômeno planetário. Nós estamos vendo isso escancarado nesse momento trágico da pandemia, dos casos de racismo, não só indo aos Estados Unidos e ver o caso George Floyd, mas perceber a realidade cotidiana do dia a dia
né, da realidade brasileira. Então, as estratégias narrativas e financiamento das organizações, o que é, para que foi feita a UFC, a importância da democratização do acesso a todas as universidades, estou falando da UFC em específico para aqui demarcar essa iniciativa, mas as universidades como um todo, né, nós precisamos estar lá dentro, precisamos não ser desconsiderados e desprezados, né? Então, as pessoas negras, né, e esses povos que são discriminados em termos étnico-raciais, eles estão na frente de linha da opressão racial, permanentemente excluídos da tomada de decisão, da distribuição de cargos, os cargos, como estão os negros, negras, os povos originários, porque no Ceará tem negro e tem negra sim, tem indígena sim, estão nos cargos dentro da nossa instituição, ocupam, como é que está posta a política de permanência estudantil para os cotistas, né? Eu penso que são perguntas que nós precisamos fazer, porque precisamos considerar, né? Precisamos ser considerados na agenda dos direitos humanos, né? Essas experiências, esses conhecimentos, essas perspectivas desses grupos que são racialmente subordinados, né? Como os povos originários, a população negra, os quilombolas, ciganos, povos de terreiro, né? Eles têm um jeito de ser e que precisa ser valorizado para que a universidade se configure como uma diversidade, né? Então, a nossa pauta não é só identitária, reconhecimento étnico, mas é estrutural, porque nós queremos, sim, a partilha do que foi gerado como riqueza e de acesso a direito dessa nação. Afinal, nós contribuímos na consolidação desse Brasil como nação. Então, essa nação ela tem que ter um lugar dentro da estrutura para que nós possamos ocupar. Então, nós precisamos sair, descortinar a falsidade da promessa liberal de que todos nós somos iguais, nascemos livres, iguais, e a sociedade é fraterna, é solidária e nos abraça. Isso não se confere na realidade objetiva. Então, para fechar, vou dizendo dos desafios postos para a universidade, né? Então, nós precisamos parar de negligenciar e de marginalizar as questões raciais, dizendo que é mimimi. Será que foi isso mesmo? Será que na hora que o porteiro, o guarda, né, a pessoa que está fazendo lá a vigilância pensou, não deixou você entrar porque você tem black power, você é negro, você tem esse estereótipo do que foi construído como marginália, classe perigosa. Então, a gente não pode achar que é mimimi, que foi só por acaso, uma coincidência, que aquele guarda impediu a entrada daquele menino. Não, nós precisamos parar de negligenciar e colocar na agenda dos direitos humanos a questão racial, né? Nós precisamos entender e cortar e desmantelar toda a dimensão de inferioridade moral, cultural, intelectual, de que nós não temos capacidade cognitiva de aprender, de criar, de construir conhecimento, de sermos um cientista. Então, esse contexto contemporâneo de discurso e práticas públicas do racismo, xenofobia, misoginia e outras formas de intolerância precisam ser denunciadas como violação de direitos humanos. Não é mimimi, é violência, é crime, portanto, tem que ser denunciado e tem que ser levado a cabo pela essa comissão até o fim. Com o crime que é. Então, nós precisamos estar com um diálogo permanente com os movimentos sociais, com as organizações sociais, com os movimentos negros, com o movimento de luta antirracista, com os movimentos feministas, com o feminismo negro, com as mulheres negras, com as outras mulheres, com as mulheres indígenas, com a juventude indígena, com os movimentos indígenas, né? Conversar com eles, entender o que é que os representantes, abrir essa universidade, sair dessa perspectiva de autoritarismo, de fascismo, de tudo fechado, e de base na exclusão racial, para abrir para processo democrático, participativo, né? Considerar e resolver os problemas das fraudes que aparecem, né? Das pessoas dizendo uma autodeclaração de que são negros, são indígenas, ocupando os lugares, que está reservado dentro de uma política que não é uma política, que é uma política pública, democrática, com tempo determinado, para resolver um grande problema que este país se qualifica como campeão da desigualdade, das desigualdades raciais. Temos que relacionar a política de ação afirmativa, que na modalidade de cotas para entrar, com política de permanência estudantil. Como que esses estudantes, né? Eu estava vendo o professor falando, os nossos estudantes de medicina, cotistas, são os nossos pacientes. Esse adoecimento, o racismo, além de matar, ele adoece.
Como é que é permanecer dentro dessa universidade? Prestar atenção às formas estruturais, institucionais, de funcionamento, né, dessa universidade. Então, são pautas que a gente precisa estar atento, né, estar atentas, resolver, tomar, entender que existe um racismo estrutural, entender que tem um racismo institucional, entender que saídas tem, e os movimentos sociais têm dito isso. Tem falado, tem clamado, acontece que não tem uma escuta qualitativa por parte das instituições de ouvir, de escutar e de propor e de encontrar caminhos, porque caminhos tem. Nós precisamos parar de negligenciar, de dizer que não existe a questão racial, aí o preconceito, a xenofobia, o preconceito em ação, que é a discriminação, no interior das instituições. No dia que a gente entender que não é algo mimimi ou coitadismo ou de pessoas adoecidas, até que adoece mesmo, porque o racismo adoece, mas é uma questão séria que nós precisamos dar a ela a envergadura que ela exige, né? Então, eu me coloco aqui à disposição, eu sou, como eu já fui apresentada, da CEPI, a CEPI, ela está dentro da SPS, que é a nossa Secretaria de Proteção Social, Justiça e Cidadania, Mulheres Direitos Humanos, né? E também contempla toda a política contra drogas, está nessa secretaria. Então, eu me coloco aqui à disposição, como sempre, para a Comissão de Direitos Humanos aqui da UFC, né? Sempre, né? Eu termino aqui. Muito obrigado, professora Zelma, muito bem, nós estamos aqui muito felizes pela sua participação sempre na Comissão de Direitos Humanos, vem sempre acrescentando, principalmente quando você fala com relação a se colocar isso na agenda dos direitos humanos como uma questão racial, né? Eu gostaria também agora, né, no âmbito que é crucial, que se elimine aí qualquer forma de discriminação e que haja plena, permanente a promoção da igualdade de oportunidades, é o âmbito que a gente considera o âmbito do trabalho, que eu acho que é talvez a trincheira de luta mais difícil, né? Mais complicada, porque é exatamente nesse lugar, né? E tem nesses espaços que são mais colocados como disputa, né? São mais disputados, é exatamente esse espaço onde tem mais nitidamente, onde se pode se ver, verificar as desigualdades, as discriminações estruturais, seja em relação às oportunidades, seja em relação à questão de igualdade, de remuneração. Isso se dá tanto em relação de quando se considera as questões raciais, como também na questão de gênero. Então, eu gostaria aqui de agradecer a participação da professora doutora Ana Valéria, que está aqui conosco hoje, né? Passar a palavra para a doutora Ana Valéria. Doutora Ana Valéria, que é a Procuradora Regional do Trabalho, é coordenadora de promoção de igualdade de oportunidades e eliminação de discriminação no trabalho. Eu gostaria que a doutora Ana Valéria fizesse aqui um breve panorama de como é que está essa situação no Brasil e falasse um pouco também das políticas públicas para acabar com essa discriminação no âmbito do trabalho. São medidas que estão tomadas e são os desafios que nós temos aí pela frente. Então, doutora Ana Valéria, seja bem-vinda. A palavra é sua, doutora Ana Valéria. Bom dia a todos e todas. Professor Enio, vocês conseguem me ouvir? Porque eu não consegui ver a tela da professora Zelma. Não sei se a minha internet está com algum problema, mas caso haja algum problema, vocês se comunicam aqui comigo, tá ok? Tudo certo? Vocês conseguem me ouvir? Ok, né? Tá ok. Inicialmente, eu queria agradecer, né, a Comissão de Direitos Humanos da UFC, na pessoa do presidente, né, o professor Enio Pontes, pelo convite de participar deste momento de reflexão dentro da universidade. E parabenizar também pela iniciativa do evento, neste dia 12 de agosto, que deve ser lembrado como um dia de luta, pois marca, como o professor mesmo ressaltou, o assassinato da trabalhadora rural Margarita Maria Alves, que foi sindicalista e defensora dos direitos humanos dos trabalhadores no campo. O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos que se divide do Ministério Público da União e atua na defesa dos interesses coletivos quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos aos trabalhadores,
Então, o foco da atuação do Ministério Público do Trabalho se resume em 8 coordenadorias como questão de atuação prioritária. Destaco aqui as coordenadorias que combatem a exploração do trabalho da criança e do adolescente, o combate ao trabalho análogo à escravidão, a promoção da igualdade de oportunidade nas relações de trabalho, a promoção da liberdade sindical, a defesa de um meio ambiente de trabalho seguro e saudável a todos, o combate às fraudes nas relações de trabalho, combate às irregularidades na administração pública e no ambiente portuário. Como membro do Ministério Público do Trabalho, venho trazer aqui algumas reflexões sobre a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho e como a universidade ela pode contribuir para a redução dessas desigualdades. Inicialmente, é bom destacar o nosso texto constitucional. Já no artigo 3º da nossa Constituição Federal, ela trata dos objetivos fundamentais da nossa República Federativa do Brasil, qual seja a criação de uma sociedade livre, justa e solidária. E o objetivo também é erradicar a pobreza, a diminuição das desigualdades sociais, além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 5º da nossa Constituição, ele trata dos direitos e garantias que anuncia que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Percebemos que nossa Constituição Federal também dá ao trabalho uma centralidade em seu texto. Já no artigo 1º, dispõe que são fundamentos do Estado democrático, dentre outros, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Também podemos citar aqui o artigo 7º, o inciso 30, que trata dos direitos dos trabalhadores, que dispõe sobre a proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade ou cor ou estado civil. Já o artigo 6º elenca o direito social como a educação e o trabalho. Do título que inicia a ordem social, já em seu artigo 1º, a ordem social determina como base o primado do trabalho e o objetivo do bem-estar e justiça social. Já o artigo 205 informa que a educação é direito de todos e dever do Estado, e visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse momento, é importante refletir se essas promessas trazidas pela Constituição de 88 foram cumpridas ou estão sendo cumpridas atualmente. Se há a garantia de acesso ao trabalho a todos, se há a oportunidade de trabalho em pé de igualdade, independente de gênero, raça, cor ou outras formas de discriminação. Como bem falou a professora Zelma, a partir da sua fala, a gente já verifica que atualmente a gente não consegue realmente efetivar esses direitos. Para contribuir um pouco com essa reflexão, vou trazer aqui alguns dados importantes. Segundo o informativo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, divulgado pelo IBGE, pretos e pardos que compõem a população negra no país são a maioria entre trabalhadores desocupados, 64,2%. Outro dado é que pretos e pardos são maioria em setores com remuneração mais baixa, agropecuária, 60,8%, construção civil, 63%, e serviços domésticos, 65,9%. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, mostra que em 2019, que o rendimento de mulheres foi 22% menor que o salário dos homens, que tinham as mesmas atribuições. No Brasil, 90% da população transexual e travesti tem a prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência. Menos de 10% dos profissionais que têm algum tipo de deficiência ocupam postos de liderança. E, infelizmente, a contratação das pessoas com deficiência se dá por um mero cumprimento da lei de cotas. Isso são os dados também fornecidos pela própria fiscalização do trabalho. A partir desses dados, constatamos que nossa Constituição, apesar de valorizar o trabalho pela sua importância social e humana, e garantir a todos os mesmos direitos e oportunidades, nossa realidade é diferente. As pessoas não têm as mesmas chances. E tratando de um país com imensa desigualdade social, esta questão fica mais evidente. Nesse momento também é importante fazer uma reflexão de como concretizar esses direitos de forma mais simples,
como fazer que a nossa Constituição ela possa ser sentida e não apenas lida, como podemos efetivar o seu texto para atingir a mudança social pretendida. Nesse contexto, ganha relevância também o papel da universidade, professor Enio. Através desse tripé ensino, pesquisa e extensão, a educação superior ela prepara os indivíduos quanto ao conhecimento técnico para atuarem no mercado de trabalho e formar a pessoa humana para que esses profissionais se integrem na sociedade como verdadeiros cidadãos. Mas temos que fazer alguns questionamentos. Será que a universidade está preparada para atender às diferenças existentes? Qual a contribuição da universidade para evitar a reprodução dessas desigualdades que foram geradas historicamente? Como a universidade pode impulsionar as mudanças necessárias para contribuir para uma sociedade mais justa e solidária? É preciso discutir a função social da universidade, já que não basta apenas reconhecer essas diferenças, mas a universidade tem que ser um espaço de transformação, capaz de pensar e intervir na promoção de mudanças. Lendo um artigo intitulado como a Universidade Contribuindo para a Igualdade do Gênero, a partir da percepção dos docentes, foi concluído que a universidade deve desempenhar o papel de um agente social que cria, transmite e dissemina conhecimentos, constituindo exemplo e referência para a sociedade. A diversidade de olhares é o que enriquece a sociedade. A universidade, que é formadora dessa consciência, deve se fazer presente na construção pautada no respeito às diferenças e na busca de promover uma igualdade de oportunidades. Então, penso que a universidade deve desenvolver um plano de ação para sensibilizar, capacitar o corpo discente, docente, estagiários, estagiárias, terceirizados em temas relativos à diversidade, equidade de gênero, raça, etnia, liberdade religiosa, inclusão social da pessoa com deficiência, visibilidade, inclusão social da população LGBTQI+, para que questões como esse bilhete, né, como foi trazido aqui pela professora Zelma, não mais se repita. Essa denúncia trazida pela professora Zelma é muito grave, então a universidade realmente tem que intervir nessa busca, né, de promover o trabalho decente, de promover a igualdade de oportunidade a todos, o respeito, né, às diversidades. Então, promover também campanhas de sensibilização vai ajudar a universidade a trabalhar esses temas de gênero, etnia, raça, liberdade religiosa, pessoa com deficiência. Então, a Comissão também de Direitos Humanos da UFC, a título de sugestão, poderia criar espaços a exemplos de fóruns temáticos, celebração da diversidade, através de diálogo mediado e equilibrado. A universidade também pode promover, inicialmente, professor Enio, um censo interno para conhecer a sua realidade. A partir desse conhecimento, em relação à sua representatividade de gênero, pessoa com deficiente, etnia, raça, público LGBT, e daí tomar suas providências para que ela possa ser ter maior diversidade internamente. Democratizar o espaço, estimular a diversidade dos cargos também de gestão, pois a diversidade ela vai enriquecer a sociedade. Então, atualmente nós temos as políticas, as condutas afirmativas, né? Um desses exemplos é a cota dentro da universidade, que realmente busca almeja alcançar a igualdade, que ela seja material, a igualdade de oportunidades. Então, as políticas públicas também podem intervir nessa busca de melhorar essas condições, de trabalhar com a população, tanto da universidade como a sociedade, temas como diversidade, raça, gênero, cor, para que nós não podemos mais ter tipos de atitude como a gente vem vivenciando tanto nas televisões, né, noticiadas pelos jornais, como essa conduta também repetindo, né, desse bilhete que foi deixado na universidade. É uma conduta grave que temos que reprimir nesse momento. Então, o que a gente espera que a universidade busque, a partir até desse bilhete, né, mudar a sua conduta, buscar realmente que o campus universitário possa ter uma promoção de diversidade, de igualdade, né, e que garanta o direito de oportunidade a todos. Aqui são algumas reflexões que eu estou trazendo, até para conhecer um pouco a universidade. Então, eu quero aqui encerrar minha fala nesse momento, buscando também trazer essas informações da universidade, para que a gente possa conhecer melhor a universidade, como a universidade pode trabalhar esse tema. Então, eu agradeço, professor Enio, esse espaço dado aqui ao Ministério Público do Trabalho,
tá? E que o Ministério Público do Trabalho também está à disposição para a gente tratar desses temas, também trazer e levar para a universidade, debater em todos os seus departamentos, né, dentro do campus, né, como a gente pode atingir essa igualdade tão buscada pela nossa Constituição, e não a igualdade formal, uma igualdade material, reconhecendo todas as suas diferenças, e tentar trazer a igualdade para todos. Obrigada pelo espaço, e vamos aqui aguardar os debates. Suas considerações, né, sua contribuição excelente, muito importante, a gente vê exatamente essas contribuições aí do Ministério Público, eu fico muito agradecido, eu acho que a comissão, com certamente, vamos trabalhar bastante com você nessa área. E eu gostaria agora também de agradecer aqui o técnico administrativo, né, o servidor Edivandro Pires, está aqui conosco, que é membro também da Comissão de Direitos Humanos, e certamente o Edivandro ele tem várias considerações, que ele também é membro da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal do Ceará. Tem muita coisa que a gente pode conversar sobre isso. Eu gostaria que o Edivandro agora... Edivandro, tudo bem? A palavra está com você, Edivandro. Tudo bem. Obrigado, professor. Bom dia pessoal que está acompanhando a gente. Acredito que o meu áudio está chegando bem aí para vocês, né? Quero cumprimentar a todos os meus colegas aqui da CDH, Comissão de Direitos Humanos da UFC, que está aqui com a gente, o pessoal que está aí nos assistindo, que vai assistir a gravação. Para falar um pouco de reflexões sobre igualdades de oportunidades, né, nesse tempo de 15, 20 minutos que a gente tem aqui. Estou aqui representando a minha categoria de técnicos administrativos em educação da UFC. Nós, dentro da CDH, temos a representatividade de 3 colegas, somos eu, minha colega Richelle e minha colega Edgley. Temos aí uma relação próxima com a nossa entidade de classe, né, que é o Sintufce. Mandar aqui também o meu abraço para a diretoria colegiada do Sintufce também. E quero pontuar aqui minha fala em 3 tópicos, basicamente, tá? Sendo bem breve. Falando de igualdade de oportunidades, para nós, enquanto técnicos, a gente não pode deixar de mencionar a Lei 11.091, de 2005, que, na minha visão particular, foi meio que assim, um divisor de águas para a gente enquanto categoria, né? Foi a partir dessa lei que a gente teve a motivação, enquanto técnicos, de nos qualificarmos dentro do serviço público. O nosso plano de carreiras, que oportunizou essas oportunidades. Nós temos muitos mestres e doutores, né? Técnicos administrativos no âmbito da Universidade Federal do Ceará, assim como mestrandos, doutorandos. Então, trazer essa igualdade de oportunidades para a classe técnica administrativa em educação é importante, principalmente quando a gente tem a oportunidade de problematizar a nossa atribuição, né, do dia a dia, a nossa função administrativa, técnica, operacional, trazer para o âmbito da pesquisa, seja em programas de pós-graduação em nível acadêmico ou em nível profissional. Claro que há muito o que se pensar e se lutar para que seja cumprido efetivamente o que consta lá na Lei 11.091, né? Que foi compilada e atualizada pela Lei 12.702 de 2012. Essa eu já sou contemporâneo dela, porque eu ingressei no serviço público em 2013, né? Mas que de lá para cá, a nossa representatividade nesses termos de qualificação profissional e de igualdade de oportunidades tem se expandido no âmbito da Universidade Federal. O segundo ponto que eu preciso destacar dentro da nossa categoria de técnicos é a nossa luta já antiga pela questão da paridade, né, dentro do âmbito da UFC. Mas aí, nesse sentido, eu preciso aqui ressaltar a representatividade em cada departamento, em cada centro dos meus colegas técnico-administrativos em educação, que tem mostrado, principalmente nesse cenário de pandemia, mostrado que é possível o trabalho remoto e que tem se dedicado como base nessa relação de discentes e docentes, né? Tem mostrado aí a importância da nossa categoria de técnicos administrativos aqui na UFC. Então, essa nossa luta, meio que nós mudamos agora a estratégia para essas igualdades de oportunidades dentro da UFC, nós estamos
ocupando o nosso espaço naquele nosso âmbito de trabalho, né? Cada servidor, cada técnico que se destaca aqui no seu local, seja numa coordenação de curso, numa secretaria de departamento, sejam os meus colegas do sistema de bibliotecas, do UFC, meus colegas do memorial, colegas aí do arquivo também. Então, nós temos, nesse sentido, buscado essa igualdade nesses cargos também estratégicos no âmbito da universidade. Preciso destacar que hoje nós temos uma pró-reitora adjunta que representa a nossa categoria de técnicos, temos um chefe de gabinete que também representa. Então, vale aqui aquele discurso realmente de ocuparmos os espaços, mas com muito trabalho e com muito empenho para que juntos possamos crescer enquanto comunidade universitária. E vou encerrar, por fim, destacando o trabalho fundamental e que também tem representatividade técnico-administrativa em educação, que é a Comissão de Heteroidentificação da UFC. Tivemos aí no início, na etapa de planejamento, a assessoria preciosa e valiosa da professora Zelma, os colegas da CDH, né, a colega Richelle, participamos de várias reuniões. Preciso destacar aqui a participação da professora Beatriz Xavier, que também esteve conosco lá no início, e que fundamentou esses processos juntamente com a CCV, né? Hoje nós estamos no âmbito da Prograde também, porque nós temos nos dedicado não apenas a esse trabalho dentro do âmbito do concurso público, mas também com base em denúncias, né, aí, das cotas, né, da representatividade preta, parda e indígena também para o âmbito discente. Tá? Então, nós temos atuado nessa frente aí também, juntamente com o corpo docente, juntamente com os colegas da Prograde e da CCV também, num trabalho sério, comprometido, da Comissão de Heteroidentificação, baseada na análise fenotípica, em critérios, estamos seguindo critérios, né, que estão consolidados aí em documentos de Brasília, a partir também dessa assessoria da professora Zelma. E tudo isso aí está disponível lá no SEI, né? A gente fez uma rápida pesquisa pelo SEI, Comissão de Heteroidentificação, apesar de alguns processos estarem lá restritos, né, em caráter sigiloso, mas os registros que forem recuperados lá vão dizer esse trabalho sério que tem sido realizado no âmbito da Universidade Federal do Ceará, certo? Acho que eu já utilizei aqui meus 15 minutos, quero agradecer aí a oportunidade, professor. Teve um leve barulho aqui por conta de uma pequena reforma, mas eu acho que o áudio chegou aí para vocês, para todo mundo. Obrigado. Sim, chegou bem, Divandro. Muito bem suas considerações, sua lembrança da Comissão de Heteroidentificação, o trabalho sério que é feito por essa comissão, né, na Universidade Federal do Ceará, junto à Prograde, da universidade, tem sido realmente um trabalho muito importante para a Universidade Federal do Ceará. Eu quero agradecer também, hoje aqui está a Keren Albuquerque, né? A Keren, ela é estudante, ela está aqui com a gente, ela é membro da VCE, da universidade, ela é do curso de música de Sobral. Keren, seja bem-vinda, traga suas considerações com relação aos estudantes da universidade. A palavra é sua, Keren. Sim, obrigada, professor. Bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer pelo espaço e também de parabenizar nós da comissão, né, pela construção de um espaço desse, né, de debate, e ter escolhido o dia 12, eu acho que nada melhor, né, com várias mulheres também, né, nesse espaço, e nada melhor do que um dia de lutas, né, que o dia da Marcha das Margaridas, que é sempre a marcha é sempre relembrada e representada também na Marcha Mundial das Mulheres, né, que tem como lema: seguiremos em marcha até que todas sejamos livres, né? E aí, nesse sentido de debates, de dias de lutas, né, e construção sobre essa efetivação de direitos humanos, né, enquanto estudante eu quero destacar, né, algumas coisas aqui, né, sobre também a relevância do ensino superior nessa construção, né, da efetivação desses direitos, né, essas formas, né, a fala da professora Zelma me contempla muito, me senti muito acolhida, e também com as sugestões, né, da professora Ana Valéria sobre como a universidade pode estar construindo isso, porque eu acho que nós, universidade, é quem temos, né, os pilares capazes de realizar a formação, a pesquisa e a extensão também em direitos humanos, né,
efetivando a educação em direitos humanos, né? Então, acho que as universidades públicas brasileiras devem mesmo pegar essa responsabilidade, assumir, né, esse compromisso social, né? Realmente é com a sociedade que nós temos que assumir esse compromisso. E são lutas que elas se interseccionam, né? Nós, enquanto estudantes que estamos debatendo sobre a presença de mulheres na universidade, de negros na universidade, realmente a sociedade dentro da universidade, para que seja realmente a universidade que nós sonhamos, uma universidade inclusiva, que realmente, né, tenha o seu papel cumprido dentro do contexto econômico, político, social e cultural que é o nosso país, que é tão vasto, né, assim, em relação a esses tópicos, né? E aí, eu acredito que nós vamos capacitar o nosso pessoal da universidade, enquanto técnicos, professores, servidores, de modo geral, através dessa educação em direitos humanos, né? E aí, esse é um elemento importante para a divulgação, para a promoção e garantia dos direitos que são historicamente constituídos, né? A Organização das Nações Unidas também tem textos que falam sobre a questão dos direitos humanos, né? Que deveriam ser concretizados, né? Queríamos nós que não tivéssemos tendo que debater sobre isso, né? Então, eu acredito que a universidade é a ponte dessa mudança que a gente quer, né, enquanto estudantes, né, enquanto também seres jovens protagonistas, né, nesse meio, porque é a partir de lá que eu vejo que é possível, que vai ser possível a gente, enquanto negros, mulheres e todo mundo, se inserir nesses espaços de debate e efetivação realmente das políticas públicas, né, voltado para esses públicos, né, porque no Brasil realmente, durante a pandemia, a gente se depara mais ainda com vários casos aqui das nossas crianças entre 8 e 14 anos que estão sendo assassinadas pelo Estado e não estão tendo nem a oportunidade de concluir o ensino fundamental, nem o ensino médio, muito menos de conhecer a universidade, né, e o potencial que a universidade teria para conseguir mudar a sociedade e construir essas coisas, né? Então, enquanto estudantes, né, nós debatemos também na universidade, enquanto movimento estudantil, sobre a assistência estudantil, falando sobre a entrada e que a gente precisa garantir tanto a entrada como também a permanência, né? E não menos que isso, a nossa inserção qualificada no mercado de trabalho, como a professora Zelma trouxe para a gente, né? Então, é um papel de muita responsabilidade, né, que a gente precisa realmente assumir enquanto universidade e estar nessa construção, né? Para isso, de assistência estudantil, nós temos, né, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, né, o PNAES, que apoia a permanência dos estudantes de baixa renda, né, matriculados em cursos de graduação presencial nas instituições federais de ensino superior, né? Então, é muito importante, ainda é só um plano, mas queríamos nós que fosse uma lei também, mas isso é uma pauta, né, nas lutas, para que seja para sempre garantido e que nenhuma medida provisória possa chegar e derrubar a qualquer momento, né? E aí, com isso, né, o objetivo do plano, segundo o portal do MEC, é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a garantia desse desempenho acadêmico, porque a gente sabe que muitas vezes o estudante da periferia que está lá, naquela sala de aula ali, a gente não sabe de onde é que ele veio, o que ele enfrentou para conseguir chegar ali naquela aula, né? E a gente sabe que a questão é muito mais embaixo quando a gente vai falar, né, da questão socioeconômica, né? Então, são medidas, né, desse tipo que a gente precisa estar debatendo sobre a manutenção e a melhoria, né? Com medidas que vão realmente garantir vão combater as situações de evasão, né? Assim. E aí, queríamos nós também, né, que é uma luta, né, que a gente sonha, que todas as universidades tenham realmente a questão da assistência
a alimentação, o transporte, a saúde, né? A saúde mental também, que é uma coisa que tem sido muito debatido, que a gente vê que é muito importante, né? A questão da inclusão digital, que tem sido mais do que imprescindível agora nesse momento de pandemia, né? A questão do acesso à cultura, o esporte, né? O auxílio creche, né? Que a gente sabe que tem muitas mães que querem concluir seu curso de graduação e muitas vezes, né? Não conseguem por conta das dificuldades, obstáculos, né? E é isso, o papel, né, da assistência estudantil é reconhecer essa desigualdade e aí continuar construindo oportunidades, né? E a gente também tem um papel muito importante no meio desse debate. Além disso, nós temos também a questão das cotas, né, que é uma coisa um instrumento, né, criado pelo governo federal e para contemplar, né, estudantes de escola públicas de baixa renda, os negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, para auxiliar o ingresso desses indivíduos no ensino superior, que historicamente foram sempre tão, vamos dizer assim, excluídos desses espaços, né, muitas vezes, desde o ensino fundamental. No Brasil, o sistema de cotas começou a tornar-se conhecido em 2000, né? Quem criou o primeiro sistema foi a Universidade do Rio de Janeiro, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Criou o sistema de cotas em vestibulares para curso de graduação, né? E era uma lei estadual que estabelecia 50% das vagas. E aí, depois, a Universidade de Brasília, em 2004, né, passou a implantar a política de ações afirmativas para o ingresso de negros, né, no vestibular. E aí, de lá para cá, é toda uma construção, né, assim, foi também as universidades aderindo a cotas para não só para os negros, mas para os indígenas, pardos, né, membros de universidades quilombolas, e que a gente tenha isso em mente, assim, né? Que são várias lutas de pessoas que passam, que estão no presente, mas que estão pensando nas gerações futuras, né? E aí, como a professora Zelma fala, encontrei um artigo dela, né? Com as cotas, as pessoas negras deixam de ser objeto de estudo para se tornarem sujeitos de pesquisa, né? Então, agora a gente passa a ter uma perspectiva, né? Não tem como a gente falar de movimento estudantil e não falar também, né, da inclusão dos jovens e das jovens negras, né, que são da periferia muitas vezes e que estão vindo para mudar a cara das universidades, né? A gente sabe que ainda são passos lentos, mas que com o tempo já começam representar ganhos, né? Porque é uma busca por essa igualdade racial e que mostra também que a gente está construindo realmente a justiça racial, né? E isso realmente mostra esse avanço de lutas do movimento e tem significado muito importante, né? Porque a gente tem mais pessoas nesses espaços, né? E a nossa presença significa representatividade, representa entendimento do nosso estilo de vida, do modo de viver. E a gente estando pesquisando sobre isso, né, eu acredito que a gente vai dar um retorno também muito maior para a sociedade após a nossa saída do ensino superior, né? E tendo em vista que a gente luta e sonha com uma educação pública e gratuita de qualidade, eu acredito que a universidade pode mudar as pessoas e que as pessoas, né, que podem mudar o mundo. Eu não queria me estender na minha fala, mas quero encerrar por aqui, né, agradecer a presença de todos e é isto. Quero, excelente, muito boas suas considerações, muito importante, né, de considerar, sabendo que os estudantes estão sempre juntos, fazem parte principal, né, da história da universidade, né. Quero também aproveitar para parabenizar, que foi ontem o dia do estudante, na sua pessoa, parabenizar todos os estudantes da Universidade Federal do Ceará, das universidades do nosso estado e do nosso Brasil, né. Foi um dia ontem que marcou bastante também, aniversário da UNE, né. Então, eu queria aproveitar para isso. Eu gostaria agora a gente fazer as considerações finais, só que antes eu gostaria apenas de trazer reflexão, né,
como a gente pensar a educação em direitos humanos na universidade, quando a gente pensa nisso, educação em direitos humanos, como a Keren colocou, né, a gente pensar o próprio sentido da universidade, especialmente se essa for uma instituição pública ou vocacionada para isso, né, isso, professora Zelma, né, Ana Valéria, e pensar o sentido da universidade, ela nos coloca exatamente, necessariamente, no ponto de refletir sobre o sentido da ciência, né, nós que estamos aqui no século XXI, falando dessa pandemia e tudo que aconteceu, como que a ciência, de repente, ela ficou na vitrine, né? Então, fica essa reflexão, qual é a razão da universidade hoje, né? Quais são os fins das pesquisas, da produção científica da universidade, para que servem as ciências, né? Lembrando que a ciência moderna, ela tinha finalidade para os empiricistas lá do século XVI, do século XVII, a felicidade do homem. Então, não é aquele estágio de experiência que se contempla a plenitude metafísica ou da atitude de resignação da estoica diante das leis deterministas da vida, né? Então, eles diziam naquela época, enquanto a ciência antiga, a filosofia buscava nos convencer que a gente era feliz, a ciência moderna tem contribuído para nos tornar felizes, ou seja, para aliviar e melhorar o sofrimento da condição humana. E daí porque a medicina é um dos grandes pontos, né, estratégia da ciência moderna, como ficou bem interessante aí com a questão sanitária do Covid-19. Então, eu queria trazer já as considerações da professora Zelma, da Ana Valéria, as considerações finais, né, da Keren, da Edvandra. Gostaria de começar aqui, né, com a professora Zelma, né, vendo aí que nós temos aí um processo de desenvolvimento da modernidade no mundo ocidental, movimentos críticos, avanços da transformação de estrutura do poder, um modelo único para a humanidade. Aí a gente tem visto isso acontecendo também, uma reação conservadora, em certos pontos que estamos presenciando nesse momento histórico, né, no nosso país e também no mundo, né? Então, lógico, os tempos são outros. Eu gostaria que, inicialmente, a professora Zelma trouxesse aqui as suas considerações. Pode ser, professora Zelma? Pode sim, pode. Que riqueza, né? Ouvir a doutora Ana Valéria, a Keren, Edvander, o professor Enio. Essa é muito importante que a gente paute, né? Essa, né? Como eu não me canso de repetir, que considere, traga, né? Como algo fundamental. Nós não podemos mais desprezar. Eu acho que a esse momento, esse contexto de pandemia, ele extravasou, ele transbordou para ver o quanto que a questão racial foi desprezada porque tem poder de decidir. Foi desprezada pelos juristas, foi desprezada pelos economistas e pela universidade. Então, nós precisamos desmantelar essa estrutura para que a gente possa falar em democracia. E a gente precisa de ambiência democrática para poder ter a justiça e ter a paz. Senão, nós não vamos ter justiça, nós não vamos ter paz. Então, eu não posso pensar que é problema do outro, é problema dos africanos que estão em educação e, né, vieram para cá para estar estudando na Unilab, eu não sei o que, também por aí, aqui também na UFC. Ou é um problema de negros, como se nós tivéssemos criado o racismo. O racismo não foi criado por nós, negros, né, negras e ativistas, né? Eu sempre sou a pessoa, Maria Zelma é tão inteligente, podia estudar outra coisa. Essa mulher é impressionada com raça, como se raça fosse uma criação nossa negra. Mas a raça é algo desse projeto, como o professor disse, de colonialidade. Então, essa forma de tratar esses grupos étnicos historicamente discriminados, como eu já disse, a gente precisa fazer o desmantelamento, né, dessa estrutura. E como é que a gente faz o desmantelamento? Eu acho que aqui ficou muito evidente. É trazer a questão racial para o centro, dizer que ela é um nó que não foi resolvido, nós precisamos resolver, e ser propositivo, mostrar um outro pacto civilizatório, olhar as marchas das mulheres, enquanto nós tivermos violência e não acesso a direito, nós também marcha. Então, olhar a marcha das mulheres Margarida como horizonte, olhar a marcha das mulheres negras em 2015, também, né, contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver, entender o que é o bem viver dado pelos povos originários, que é modelo de desenvolvimento não selvagem. Acho que nós estamos num momento trágico, certamente,
mas um momento de elaborar, de produzir os projetos societários. Então, essa aqui é a oportunidade, é sacudir, é conversar, é propor, é dizer que outro modelo de desenvolvimento nós precisamos para ter justiça e paz. Né? Então, é nessa andança, é nessa trajetória que nós precisamos de aliado. Eu me coloco aqui como aliado de todos que têm esse propósito de pactuar uma nova uma nova civilização, né? Trabalhar a civilidade. Então, nós estamos aqui para contribuir. É nessa perspectiva política, de engajamento, né, que quer tratar da dimensão estrutural, não meramente superficial. A resposta não dá certo ser só uma maquiagem ou uma resposta cosmética. A resposta é mais profunda, a resposta é estrutural. Então, para ser estrutural, precisamos de aliança e grande articulação para propor. É isso. Né, nessa causa, e eu tenho certeza que tem muita contribuição aí para a gente trabalhar, muita coisa aí que a gente pode trabalhar junto na Comissão de Direitos Humanos. Excelente contribuição, né? Eu queria passar para a doutora Ana Valéria agora, fazer suas considerações também, né? Tá ok, obrigada, professor Enio. Queria agradecer, né, ao Edvander, a Keren, a professora Zelma, ao professor Enio também, esse espaço, né, que foi aberto dentro da universidade para essa discussão, né, que seja o primeiro, né, que essa discussão seja realmente levada, né, para os bancos da universidade, para todos os departamentos, não podem ficar apenas registrados naqueles departamentos, né, que historicamente, né, já tratam do tema, né, porque a gente tem que pensar na sociedade justa e sem uma educação plural, a gente não vai conseguir atingir. Temos uma Constituição que ela pode ser uma mudança, um fator de mudança social. A Constituição tem uma força normativa que pode mudar a realidade. E eu quero terminar com uma reflexão e por que isso não acontece. Né? Então, assim, temos que impedir um retrocesso social que se avança. Né? Temos que frear. Então, nós temos que buscar força na Constituição, mas buscar no outro. Enquanto não tivermos uma atuação de coletivo, nós não vamos conseguir almejar essa busca dessa igualdade material buscada nas nossas políticas afirmativas, né? Nossa igualdade postulada, onde todos nós somos iguais, mas na realidade a gente não verifica isso na prática. Então, o que está faltando, né? Então, temos uma força normativa da Constituição, mas precisamos agir, né? Não temos que ficar freados por essa onda que está avançando, né, que é uma onda de intolerância, né, onde prega tudo que a nossa Constituinte de 88 não buscou efetivar. Então, como a gente pode realmente mudar esse caminho? Né? Então, acho que a universidade tem que parar para fazer uma reflexão em relação a isso, porque ela que forma esses estudantes de nível superior, né? Então, ela vai ter realmente uma atuação importantíssima na sociedade. Então, se a gente busca uma sociedade melhor, a gente tem que buscar isso dentro da universidade, iniciar dentro da universidade. Então, essa reflexão que eu trago, e agradeço novamente aqui, finalizando já por esse momento, que a gente consiga avançar nesses temas mais caros, né, para o nosso país. Considerações são importantes com relação, né, ao trabalho, tudo isso é importante, nós estamos juntos também para trabalhar e construir junto da nossa comissão. Importante participação, né, eu agradeço. Queria que o Edvander também trouxesse as considerações finais, Edvander. Ok, quero agradecer mais uma vez. O barulho aqui. Só agradecer aí a vocês, tá? Pedir aí que vocês confiem no trabalho da Comissão de Heteroidentificação. O trabalho existe, está sendo desenvolvido, é sério, é comprometido. Da mesma forma aí, dizer que os meus colegas, né, de LGBTQIA+, também tem na comissão da CDH um representante. Não vamos nos calar, não deixemos piadas se estenderem, insinuações, tá? Tenham aqui na CDH, um apoio, nós temos aí as subcomissões, temos representatividade, sim, estamos dando encaminhamento, sim, e, mais uma vez, basta pesquisar, não sei, está tudo lá, está documentado, os processos estão tramitando, certo? E acompanhem nosso trabalho, agora estamos aqui no YouTube, né, da CDH,
e por que momentos como esse, debates como esse, possam acontecer novamente. Obrigado. Edivando, muito importante, né? A Comissão de Heteroidentificação ter feito um trabalho relevante na Universidade Federal do Ceará. A Comissão de Direitos Humanos está aqui à disposição, né, para quem quiser esclarecer a qualquer dúvida a respeito das suas causas relacionadas aí com a Universidade Federal. Queria passar a palavra para a Keren. Keren, pode fazer suas considerações? Gente, eu vou ser bem rápido, certo? Porque minha internet eu acho que está nas últimas aí. Então, só parabenizar a todos, né, pelas construções de cada um nos seus respectivos espaços, né? Eu acho que é um trabalho que não é nada fácil, mas também é um trabalho de formiguinha, né? E nós, enquanto movimento estudantil, né, da UFC e enquanto movimentos sociais também, que estamos aí nas lutas do dia a dia, né, pautando essas questões, nós também estamos à disposição, né, para ajudar do jeito que a gente puder, né, e que a gente continue essa construção, né, a partir desses nossos espaços de atuação. No mais, só gostaria de agradecer, né, pelo convite, que elas por elas aceitarem o convite, né, de estar aqui conversando com a gente hoje, né, e é isto. Muito obrigado, Keren. Muito obrigado. Keren participa com a gente, é membro da Comissão de Direitos Humanos também, né? O Divander e a Keren. Então, eu gostaria de finalizar, né? Lembrando que para a gente estar em sintonia aí com esse tempo de travessia, que nós estamos nesse momento que nós estamos verificando aí que é bem crítico, né? A universidade pública ela precisa fincar seus fundamentos éticos na democracia participativa, no diálogo entre a ciência moderna e os outros saberes e na inclusão profunda que transforma os excluídos e ela mesma, né? Então, isso é importantíssimo, um momento muito importante que nós estamos vivendo, esse processo crítico, a educação em direitos humanos, com os princípios de respeito, diversidade cultural, de defesa da igualdade, da dignidade humana e do cultivo da convivência solidária, ela contribui à construção de uma educação ético-política humanizadora na nossa universidade. Estou muito satisfeito, um debate excelente, com a participação de pessoas ilustres, né, a professora Zelma, a doutora Ana Valéria, também o Divanda e a Keren, representando também aqui o DCE. Muito obrigado pela sua participação, você que acompanhou conosco. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, professora Zelma, doutora Ana Valéria, Keren, Divanda. Muito obrigado por tudo e até mais na Comissão de Direitos Humanos aqui nesse canal. Um grande abraço.